Gravando. Olá pessoal, aqui é o Raul da Cunha Costa e hoje eu quero conversar novamente sobre aprendizagem com vocês, sobre formas de acelerar a aprendizagem. É esse o assunto que eu venho tratando com vocês e é isso que eu quero continuar falando com vocês. E tem um ponto essencial aqui na aprendizagem que é útil para aprender, para que seja possível aprender, inclusive para trabalhar o desempenho também dessa aprendizagem, que é a questão do interesse. Então, a gente pode classificar um interesse de uma forma bem comum, como eu acredito que todo mundo já tenha visto, né? Ou seja, o meu interesse sobre determinado assunto é porque eu vou estudar para fazer um concurso. Eu tenho motivação prática, então o interesse ali é simplesmente por isso. Porque eu vou fazer um vestibular. O meu interesse em me informar, em estudar, por exemplo, alguma coisa financeira, sobre formas de pagamento, é porque eu quero saber qual que é a melhor opção para mim ao fazer determinado pagamento. Meu interesse, às vezes, em me informar um pouco sobre investimento, é porque eu quero saber orientar alguém que vai gerir meus recursos. Ou eu vou um pouco mais a fundo, porque eu quero eu mesmo investir, eu mesmo tomar as decisões. Ou porque eu quero estudar um assunto para fazer alguma atividade no meu trabalho. Ou para mudar globalmente ali a minha função no meu trabalho. Ou seja, poder ir para um novo cargo, numa nova área, ou simplesmente aumentar a sua capacidade de atuação, melhorar a sua performance, seu desempenho. Mas também a gente pode ter interesses que fazem as pessoas dedicar um tempo ao estudo por um hobby, né? Então, uma segunda atividade que a pessoa tenha, que ela investe seu tempo querendo aprender. Então, tem pessoas que gastam algumas horas aí aprendendo a mexer em editores de imagem, que gostam de trabalhar com as fotos, tirar belas fotografias, registrar momentos da vida. Cada um tem um interesse. E algumas outras pessoas buscam estudar, às vezes não por um motivo financeiro, não por um hobby, mas acreditam que seriamente aquilo que elas vão estudar pode mudar a vida delas. Ou seja, pode ajudar no amadurecimento. Ajudando no amadurecimento, você tem melhores relacionamentos, você tem um trabalho que você consegue executar melhor, servir melhor naquele trabalho. Ou seja, algumas finalidades são mais práticas e outras não. Posso dizer que algumas vão mexer mais com a gente por dentro e outras não. A questão é que mesmo que nós tenhamos finalidades mais práticas, é muito importante que a gente ordene tudo a partir do centro da nossa vida. Quanto mais o nosso interesse estiver ligado ao nosso coração, à nossa orientação, aquilo que a gente realmente se sente chamado a fazer, e chamado a fazer não é algo como buscar uma glória, um gosto. É muito mais no sentido de onde eu posso contribuir na minha vida. Qual vai ser a minha marca? Não para que os outros vejam, mas como que eu quero marcar a minha passagem. Tem muito mais a ver com isso. Sendo assim, como que a gente lida? Como que a gente define o nosso interesse? Então, existem exercícios que as pessoas às vezes passam. Você pode decidir o que estudar fazendo uma lista que você se interessa, daquilo que você tem paixão.
E muitas vezes essa palavra confunde, né? Ou seja, traz aquela... tende a fazer com que as pessoas lembrem de tudo que elas gostam de fazer. Ou seja, o gostar, ele é uma categoria que às vezes não se aplica no estudo. Por quê? Porque qualquer coisa que nós queiramos aprender, muitas vezes a gente quer pelo objetivo depois, não porque o processo seja confortável. Aprender costuma nos dar um sentimento de entusiasmo, nos dar uma alegria, muito pelo resultado que a gente está alcançando ou por estarmos no processo. Essa é a alegria que pode vir ao aprender. Se você busca aprender com esse foco, as suas chances são enormes de você conseguir um resultado verdadeiro e consistente com esse aprendizado. Seja para melhorar você mesmo, seja para um resultado prático. Porque você precisa de dinheiro, porque você precisa de mais tempo, aprender a se organizar, porque você precisa melhorar o seu relacionamento, seja com o filho, com a esposa, etc. Ou vice-versa, na esposa. Então, depende muito desse foco que você está tendo. Quando a gente traz o interesse a partir desse centro, desse seu foco, aí a gente pode esperar um resultado maior. Então, não dá para ficar definindo interesse assim como uma listinha de gostos. A gente tende a escolher só os sentimentos que vêm, que vão. Você pode experimentar fazer uma pergunta aí para alguém que tem uma carreira longa em alguma atividade. Se a pessoa gosta muito, olha a expressão. Por que eu estou dizendo isso? Se a pessoa gosta muito do que faz. Porque é quando a gente conversa com essa pessoa e ela fala com entusiasmo. Então ele tem sentimentos muito intensos, algo que ela sente de muito positivo. Mas isso pode dar a má impressão, melhor dizendo, a impressão errada de que o sentimento é sempre bom. E não é assim. Ela só está manifestando algo que ela percebe com maior intensidade. E pode ser que uma mesma pessoa, pode ser uma outra pessoa, na mesma carreira, também com os mesmos anos, experiências parecidas, possa relatar de uma forma diferente aqueles sentimentos mesmo. Você só coisas ruins, críticas, reclamações. Mas, na verdade, para as realidades serem muito próximas, é lógico que cada um viveu de uma forma diferente, mas as circunstâncias podem ser muito parecidas. E aí, dependendo de quem você encontra, primeiro, você acha que é um bom caminho a seguir naquela carreira, ou não. Ter uma vida daquela, ou não. Ou se você encontrar os dois, pior, né? Talvez você sinta que é pior, né? Porque você fica em parafuso, não sabe o que é a verdade. A questão é assim, tem algo de verdadeiro nos dois casos. Se a gente separar esses sentimentos que vêm como consequência de uma percepção de cada um dessas duas pessoas. Ou seja, se a gente tiver a preocupação de olhar mais profundamente o que realmente é o que aquela pessoa faz e vive, e compreender como também ela percebe, que aí você tem uma distinção, o que é e como aquela pessoa percebe. Porque aí também quando você estiver em uma atividade, por exemplo, igual a deles, a dessas duas pessoas, você vai também saber distinguir o que é aquela atividade, em todos os sacrifícios, esforços e também em resultados, em sucesso, mas também
saber perceber o que é uma percepção ruim sua. Se você está interpretando tudo de um ponto de vista de só reclamar, de se colocar só na posição de vítima. Ou se você está sempre olhando tudo com alegria. Ou seja, olhar de forma real o que é aquela atividade, aquela que essas duas pessoas estariam fazendo aí por anos, nesse exemplo que eu dei, ajuda você a entender, então, qual é o foco do interesse. O interesse, então, ele não está na superfície. Quando as pessoas manifestam, elas tendem a mostrar a superfície disso. Elas tendem a mostrar justamente aquele aspecto que muda mais. Aquele aspecto que é exatamente como a gente está, como quando a gente está numa situação, você olha o tempo, nossa, tem vento nenhum. De repente começa a ventar, parece uma brisa. E aí você sente a sua temperatura mudar. Se você fosse pensar só pela temperatura, você fala assim, temperatura sem o vento, você tem uma sensação, né? Agora, coloquei o vento, já mudou. Se você olhasse, pô, mas só pela temperatura, não teria mudado nada, mas a sua percepção já mudou porque está ventando. Ou seja, esse olhar que a gente tem para o interesse, da forma como geralmente a gente vê manifestado pelas pessoas e por nós mesmos, né? É justamente a superfície. Uma superfície que muda conforme o vento muda. Não é que não indica nada de importante para a gente. Indica, mas não interessa. Indica uma forma de perceber aquela realidade. E é lógico que esses exemplos nos ajudam. Eu valorizo muito, porque é real, que você não aprende estando de frente de um livro ou vendo um vídeo apenas. Tudo isso é importante, mas estar presente na vida em todo momento, não interessa o que você está fazendo, é fundamental. Então, eu não vou negar que, mesmo percepções que possam não ser muito adequadas, ou seja, sentimentos, eles não vão corresponder necessariamente àquilo que é, como as coisas são. Que é o que você precisa ter uma noção melhor para tomar decisões firmes na vida. Inclusive, para o assunto que interessa aqui, que é a aprendizagem. Ou seja, valorize, aprenda com a percepção das pessoas. Por quê? Você vai aprender tanto quando uma pessoa percebe de um modo, às vezes mais negativo, outro mais positivo, e você vai poder escolher, olha, como que eu vou agir? Então, o aspecto fundamental da aprendizagem é definir um pouco esses modelos, né? Um pouco desses parâmetros que você pode imitar. Imitar aqui significa o seguinte, você vai trazer alguma coisa daquilo para sua vida. Você não é a pessoa para exatamente ser igual. Mas essas referências que a gente vai pegando no mundo, seja para a gente se contrapor, ou para a gente se parecer um pouco, isso nos ajuda. Então, essas percepções vão ajudar para isso. Perceber a superfície, sentimentos, ajuda para isso. Mas para o interesse, não. Para o interesse, aí você tem que olhar mais para dentro, para o real. Tem muito mais a ver com identificar entrega. Tem muito mais a ver com se você tivesse que fazer, se a gente tivesse que fazer uma expressão muito sucinta, muito breve, você não ia fazer uma lista das suas paixões. Você iria fazer uma lista pelo que você gostaria de se entregar. Aqui um aviso, é lógico. Tudo tem intensidades, ou seja,
de acordo com as prioridades da sua vida, as pessoas e coisas, né? Têm pesos diferentes. Ou seja, a entrega pela sua família é uma coisa, pelos seus filhos, pela sua esposa, esposo, namorado, namorada, não sei. São coisas diferentes. Aqui a gente está falando de estudo, né? De aprendizagem. Você também pode pensar isso no trabalho. Mas quando você pensa do ponto de vista da entrega, isso ajusta o seu foco. Porque todo mundo tem meio que um julgamento interno aí do que acha que vale a pena entregar. Ou seja, às vezes é expresso assim, né? No que eu vou gastar meu tempo estudando? O que vai valer a pena para mim? O valer a pena, aí vai depender muito do critério, né? Se você está procurando algo mais prático, porque você quer economizar tempo depois, porque você quer ganhar mais dinheiro, porque você quer melhorar algo em você. Mas a gente tem esse julgamento do porquê. Só que ao pensar nessa entrega, isso já nos abala um pouco, assim, de para, opa, tem algo a mais aí que eu tenho que olhar, não só para a aprendizagem, mas para a vida. Eu tenho um tempo que eu estou utilizando para viver na superfície, ou estou utilizando dele para me entregar, para realizar algo de valor. Que sempre, mesmo que não seja no presente, vai ter uma consequência na vida das pessoas. Nem que seja de uma pessoa e nem que demore muitos anos. Mas vai ter. Então, o interesse deve estar nesse foco de pelo que você vai entregar. No que, né? No que você vai se entregar. Se você olhar nesse foco, você vai poder partir do zero, você vai poder ter energia para continuar, para perseverar. Para mesmo que tiver as paradas, como eu trato quando eu falo sobre o recomeço dos estudos, mesmo que haja pausas, você não vai abandonar, porque o teu foco está aqui. O teu foco está no interesse, no lugar certo. Interessar-se é escolher a direção na qual você vai se entregar. É isso que é a forma como eu vejo o interesse dos estudos. O interesse que você vai ter para o assunto que você quer aprender. Mas como que eu posso chegar se eu quero algo muito prático, se eu quero, sei lá, fazer uma prova? De alguma forma, aquilo vai ter algum impacto maior que o impacto prático. Algum bem que você vai retirar daquilo. Seja porque você vai alcançar um emprego para fazer uma outra atividade, ou não. Ou porque você vai fazer essa prova para fazer um curso. Você vai tirar alguma coisa dali que vai te trazer algum bem. Então, mesmo que a sua finalidade imediata seja prática, está ligada a uma entrega maior ao longo do tempo. Então, mesmo assim, você tem que olhar desse ponto de vista. Por quê?
Porque eu sei que apesar de muitas indicações sobre olha as paixões, o problema é que a gente muda muito do ponto de vista dos sentimentos. Nós mudamos a nossa compreensão sobre nós mesmos se a gente parar para analisar, prestar atenção, porque tem gente que não presta, que não para às vezes um minuto para ficar em silêncio, a gente muda. Agora imagine a mudança do sentimento. É violento o tempo todo. É uma oscilação que você não aguenta trazer para o seu processo decisório. Tanto que as pessoas entram em parafuso por isso. Então não adianta você estudar. E isso que eu estou dizendo vai até além dos estudos, né? Não adianta você decidir o que fazer com base nisso, nessa oscilação toda. Então a solidez está no que você decidir, no que você aceita entregar-se. Então você faz uma opção através do seu interesse. E aí, depois você vai se comprometer com isso. Que é um assunto para outra vez, para outro momento. Então, você precisa agora, eu até sugiro que faça isso. Só que eu vou sugerir que você faça duas listas. Você vai pegar um papel e fazer uma lista de paixões, assuntos que você tem interesse, pode ser filmes relacionados, tudo que você tem interesse, tudo. Não pense só na sua finalidade de aprendizagem do momento, tudo. Que você tem interesse do ponto de vista da paixão. Então você vai pensar exatamente na frase, o que eu gosto de saber, de aprender, o que eu gosto. Vai pensar nisso. E faça isso, tenta fazer isso no momento que você está bem, no momento que você está exausto, cansado. Vai ser até difícil fazer algum. E o objetivo é você conseguir extrair daí depois um pouco dessa oscilação. Como você vai notar, você vai poder analisar num terceiro momento essa variação. Perceber que isso vai ter até impactado a energia que você se dedicou para fazer exercício, mas também até o resultado. Pode ser, não é regra, pode ser até que o que você possa dizer que você gosta de fazer no momento que você está bem, no momento que você não estiver bem, você vai dizer o contrário. Ou até você vai eliminar da sua cabeça e nem vai pensar. Você não vai pensar assim, não, eu gosto de fazer isso. E vai dizer um não. Por exemplo, você não vai dizer, no momento que você está bem, você diz que gosta de tocar violão. E no momento que você não está bem, você vai lá e diz o contrário. Um exemplo qualquer, tá? Poderia ser qualquer coisa. Esse é um lado. Mas aí tem um outro exercício, que é o que vai permitir a gente dar o passo no ajuste desse foco do interesse. Você vai listar, primeiro, não ainda os seus interesses. Você vai olhar tudo que você tem acesso à volta. Bens materiais. Então, para olhar exatamente isso. Os bens materiais, vamos fazer mais simples, para ficar mais fácil de fazer. Olha todos os bens materiais que você tem aí. E também o teu alimento. Pense, faça o esforço de pensar em como que essas coisas chegaram até você. O trabalho que deu, as pessoas que estiveram envolvidas. Tenta imaginar um pouco como que essas pessoas podem ser.
Será que está na mesma cidade que você? Ao redor do mundo? Quanto tempo levou? Vai fazer uma pesquisa, tá? É para você realmente ir imaginando, completando um pouco isso, tendo essa noção. Depois disso, você vai fazer o seguinte exercício, que é o segundo dessa mudança de foco no interesse. Você vai responder a seguinte pergunta: pelo que eu gostaria de me entregar? Nossa, mas e os assuntos de aprendizagem? O que você vai aprender vai depender do que você quer se entregar. O assunto de estudo tem a ver com algo do mundo real. Você não escolhe ele a parte do mundo, mas você vive e aí você descobre, bom, tem uma área aqui de estudo que tem a ver com isso. Mas não é a ordem inversa. Então, depois de você responder essa pergunta, pelo que você quer se entregar, aí você vai poder listar, até pesquisar, áreas relacionadas de estudo, de aprendizagem, coisas que você quer aprender, de cada uma, se forem várias, né? De cada uma dessas áreas que você quer se entregar. Quer dizer, consumir o seu tempo por isso, porque tem valor. Da mesma forma que cada pessoa tenha escolhido consumir o seu tempo para que você tenha tudo que você tem hoje, mesmo que seja muito pouco que você tem. Mesmo que seja o mínimo do mínimo. E eu sugeri isso para ser feito como a partir daquilo que você vê de material, porque é mais simples. Não adianta a gente olhar isso em outros aspectos, né? Do que a gente aprendeu de ideias com as pessoas. Não, vamos começar com isso que é mais concreto. Você vê aí o que você tem na mão, o que você come, é algo que a gente sente corporalmente falando. E isso que você sente, que é material, precisou do esforço de alguém. De muitos alguém, né? Vamos dizer assim. De muitas pessoas. Aí você diz assim, ah, mas essas pessoas nem pensaram nisso. Se entregar ou não por isso. É verdade que nem todo mundo tem consciência do que está fazendo. Consciência nesse sentido, mais profundo. Só que sabe uma coisa? Ela fez mesmo assim. E é por isso que chegou até você. E é o que interessa. Você tem a liberdade de ter mais consciência. E por que você está pensando em utilizar ou não essa liberdade? Justamente porque se você tem mais consciência, você consegue direcionar melhor a sua ação, saber melhor pelo que você se entrega, o porquê, para então ter mais consciência do que você está estudando, por que está estudando, melhorar o resultado disso, e aí então poder ter um impacto no resultado que você almeja. Como a gente está trabalhando o núcleo de tudo, na superfície, você vai ter mais força no seu resultado. Então, esse é o caminho. Você vai analisar aquilo que você recebe, depois daquilo que você recebe, o que que você tem.
essas pessoas que trouxeram até você. Depois dessas pessoas que trouxeram essas coisas até você, você vai analisar a parte do outro lado do interesse. Então, primeiro é o interesse do ponto de vista da paixão, do gosto, que é aquela parte inicial. Você vai escolher dois momentos, o momento que você está bem e o momento que você não está. Aí vem depois tudo que você tem, o que que essas pessoas fizeram para que tudo estivesse em suas mãos, mesmo que você tenha muito pouco. E por fim, então, aí vem a parte que olha mais você, ou seja, pelo que você quer se entregar. É daí que vai nascer esse interesse, é daí que vai surgir a área que você quer se dedicar, o assunto que você quer se dedicar. Isso pode ser feito muitas vezes ao longo da vida. Isso pode ser incorporado até uma forma de você enxergar o mundo, de pensar. Faça esse exercício, porque mais do que um exercício, é uma forma de ver as coisas que tem muito a ver com a realidade. Então, é algo que você vai poder incorporar, né? Não vai precisar ser algo tão externo assim como pode estar sendo agora. É esse o recado de hoje. Nos vemos em outro momento. Até mais.